Tema desse vídeo é Estado. Nós vamos falar o que é um Estado e quais os elementos que o caracteriza. Bom, Estado é o país organizado, aquele país que tem uma autonomia nas suas condutas, nas suas ações e nas suas decisões. Estado é aquele país que tem soberania, aquele país que dita as suas próprias regras sociais. É aquele país, então, que tem uma liberdade para definir o que vai acontecer dentro dele e como ele irá relacionar com outro estado, com outro país. Bom, Estado, então, pessoal, tem três características ou três elementos. O primeiro é o povo, né? A gente tem pessoas que moram ou que estão, que permanecem, que ficam por um período nesse país. Esse povo, ele tem algumas características. Ele pode ser um povo nato, ou seja, que nasceu naquele estado e com isso ele tem uma série de direitos, no nosso caso no Brasil, garantidos na Constituição brasileira. A gente sabe, por exemplo, que apenas um brasileiro nato, aquele que nasceu no país, pode ser, por exemplo, candidato a presidente da República e ser presidente da República. A gente tem também o povo que é naturalizado, aquele que nasceu em outro estado, nasceu em outro país, mas por algum motivo, ou por ligações de filiação, ou porque ele quis e o país, o estado aceitou, ele se naturalizou, ou seja, ele passa a ter uma naturalidade adquirida, no nosso caso brasileira. E aquele povo que a gente chama de estrangeiro, ou que o direito também chama de povo alienígena, né? Aquele povo que é de outro estado e que então está aqui ou permanentemente, morando no território de forma permanente, ou de forma temporária, seja por férias, seja a trabalho, ou seja porque quer morar por um tempo aqui. E se estiver dentro do que a lei exige, pode fazer. Então, povo a gente tem três tipos. A gente tem o povo nato, que nasceu no estado. A gente tem o povo naturalizado, que nasceu em outro estado, mas que por algum motivo, alguma situação, se tornou naturalizado. E aquele povo estrangeiro, aquele povo que não nasceu no estado, não naturalizou, mas que por algum motivo está aqui dentro. O segundo elemento que caracteriza um estado é o território, ou seja, aquela porção de terra ou de água que o estado tem como referência, ou seja, tem como território, tem como local onde ele dita as regras. O território ele é muito importante. Quando a gente trabalha a conquista de territórios, geralmente a gente vê que se dá por muita luta, que se dá por muita conquista, muita batalha. E isso, pessoal, faz parte de uma autonomia que a gente sempre busca no Estado. Então, território, ele geralmente é aquela porção de terra, mas a gente sabe que existem limites marítimos, inclusive, né? A gente tem a faixa marítima no Brasil, que delimita o território, e outros países têm também. E aí a gente tem o terceiro elemento que caracteriza o Estado, que é a soberania. A soberania é então a capacidade, a autonomia, a liberdade de ditar as suas próprias regras sociais. Quando então o Estado começa a ditar as regras, ele fala então como deve ser e por que deve ser. Essas regras, no Estado democrático de direito como é o nosso, ou seja, a gente vive numa democracia que os governantes saem do povo, são eleitos pelo povo e trabalham para o povo,
Essa autonomia, então, faz com que as regras sejam criadas para o bem do povo, mas a soberania que faz um país ser livre e diferente dos demais. Aqui dentro, no Estado brasileiro, as regras são ditadas pelo Brasil. A gente está vivendo situações recentes que estão fazendo com que as regras sejam mudadas de forma rápida e de uma forma que visa o bem comum do povo. Então, pessoal, para terminar, eu lembro meu caro professor Carlos Alberto Bastos de Matos, que nos ensinou que Estado é a ordem jurídica soberana que visa o bem comum de um povo situado em um determinado território.